Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. Como é bom, né? Como é bom estar com o Senhor e viver na presença dele. Estamos estudando o Salmo de número 71, aqui, Pastor Gedeon Júnior, e é uma alegria muito grande estar convosco. Já estudamos no Salmo 71, dos versículos 1 a 11. Estamos indo com muita calma e este é um dos salmos mais importantes da palavra de Deus. Ele nos fala sobre toda a idade avançada, sobre a velhice. E aqueles que já chegaram, é óbvio que com base nesse salmo poderão entender muita coisa que está acontecendo e até orar de forma muito mais eficaz. Aqueles que ainda não chegaram nessa idade, é óbvio que poderão aprender bastante do que os está esperando e, com certeza, crescer na presença do Senhor. Já fomos do versículo 1 ao 11, que diz exatamente assim: Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti eu tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tirastes do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti continuamente. Sou como um pródigo para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites, não me rejeites no tempo da minha velhice. Não me desampares quando for se acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam junto, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Sim, chegamos até aqui. E nós tivemos o prazer de ver nesse salmo, em primeiro lugar, que quando a idade mais pesada, difícil, chegar, irmãos, Deus, que sempre foi nossa rocha e fortaleza, continuará sendo nossa fortaleza e nossa rocha, por uma razão simples, porque desde antes do nosso nascimento, a providência dele, o amor dele, a graça dele nos tem acompanhado. Agora é lógico que no último estudo vimos que sim, a velhice não é um momento tão simples e que devemos nos preparar para ela, né? As forças vão faltando. É isso que está lá do versículo 7 a 11. Muitos se aproximam de nós nessa idade para, de alguma forma, obter lucros injustos, né? Muita gente difícil. Mas o Senhor é o nosso Deus e a nossa esperança. E é interessante que, depois que o salmista trata do versículo 7 ao 11, que vimos ontem, né, sobre as dificuldades normais da velhice, sobre as limitações difíceis da velhice, sobre as dores que são realidade e incontestável na velhice, sobre todos os problemas que acompanharão as pessoas que, pela graça de Deus, chegam a ter uma idade avançada. Ele, do versículo 12 ao 16, ele vem com uma oração muito importante. Uma oração muito importante, e o versículo 12 diz exatamente assim: Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-me em ajudar-me. Ou seja, Senhor, vem logo, vem correndo,
vem logo me ajudar. Ele, depois de verificar todas as dificuldades que normalmente se tem com a fase da velhice, seja a primeira velhice, né, ou seja aquela velhice mais avançada, ele retoma o mesmo pedido, o mesmo clamor que está lá no Salmo 70, versículo 1, parte B, né? Veja que o Salmo 70 diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me ajudar. Aqui é o mesmo salmista, é o mesmo Davi. Davi diz de novo, Senhor, olha, vem e não fica longe de mim, não. Vem e fica do meu lado, porque são muitos os que querem o meu mal nessa idade. E são muitas as dificuldades que eu estou passando. Eu não tenho mais a mesma capacidade, eu não tenho mais a mesma força, eu não tenho mais a mesma habilidade, eu não tenho mais a mesma consciência. Então, Senhor, não te alongues de mim, não fica longe de mim, vem logo, apressa-te em ajudar-me. É interessante, né? Interessante como a gente corre atrás de todos os recursos, menos Deus. Irmãos, o Senhor é bom. Um versículo como esse nos faz lembrar que o Senhor é bom e que a gente pode clamar, Senhor, vem logo, está doendo. Senhor, tem misericórdia, estende a tua mão. Usa alguém, vê um meio, Senhor, vem logo. Aqui não existe uma ordem de Davi para com Deus, porque ele começa olhando para o céu e dizendo de forma muito clara, ó Deus, ó Deus. E quando ele diz, ó Deus, ele está declarando o senhorio, ele está declarando aqui todo o poder de Deus. E ele clama, vem. Você sabia que você, no momento da aflição, pode também olhar para o céu e dizer, vem, Senhor. E se a aflição está muito pesada, vem correndo. Vem logo, vem nos ajudar. Irmãos, quem vendo uma casa pegando fogo, simplesmente chega para o vizinho e diz, meu amigo, você poderia me ajudar que a minha casa está pegando fogo? Não. Você chega desesperado, vem logo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E sai gritando. É exatamente isso que Davi faz. Mas ele grita para a pessoa certa, ele clama pela pessoa certa, que é o Senhor Deus. Que é o Senhor Deus. Então, deixa eu falar um pouquinho com os amados irmãos idosos que estão me ouvindo. Olha, Deus é teu grande recurso. Olha para o céu e diz, Senhor, apressa-te. Senhor, tá feio, Senhor, tá difícil, me ajuda aqui. Vem logo, Senhor. Não há erro nenhum nisso. Não há pecado nenhum nisso, tá? Isso, inclusive, é um recurso que Davi usa muito em vários salmos. E esse pedido, Senhor, vem logo, te apressa, vem logo, te apressa, você encontra não só no Salmo 70, mas também no versículo 12, lá do Salmo 22, também o versículo 11, o versículo 12, parte B, né? Também retoma exatamente isso lá no Salmo 22. E se você pegar o versículo 13, que vamos ler já, ele se aproxima muito do Salmo 35, versículo 26, do Salmo 109, versículo 29. Entendeu? Então, não há problema nenhum, não há problema nenhum. É o que eu já te falei, o próprio Senhor Jesus repete orações e clamores a Deus, o Pai. Então, olha que coisa linda. Você tem a quem clamar, você tem a quem pedir. Agora, é óbvio que, se o Senhor pessoalmente aparecer para te abençoar, meu querido irmão idoso, que maravilha. Mas se o Senhor mandar uma outra pessoa, não se faça de petulante. Por Cristo, não seja chato. Não seja chato. Aceite a ajuda daquele que vier.
mesmo se for alguém que você não goste. Não seja petulante e chato, porque o Senhor sabe quem vai nos abençoar. Ele manda, ele determina. Então seja feliz com a ajuda que o Senhor vai te dar. E olha o que Davi diz aqui no versículo 13. Senhor, sejam confundidos e consumidos os que são adversário da minha alma. Cubram-se de opróbio e confusão aqueles que procuram o meu mal. Sim, olha, irmãos, que interessante. Davi estava numa idade avançada e Davi via e sabia, até pela experiência de uma vida, que já viveu tudo, absolutamente tudo. Duvido que Davi não tenha vivido alguma das experiências fundamentais da existência humana. Davi é óbvio que já tinha vivido tudo e ele sabia quando as pessoas estavam perto para o bem e perto para o mal. E aí o que ele faz? Ele diz, Senhor, eu não tenho como me defender. Então, Senhor, me faz um favor, confunde a cabeça deles, que eles sejam confundidos, que eles sejam consumidos. Livra a minha alma. E olha, irmãos, este é um pedido que não é um pedido maléfico. E eu vou te explicar por quê. Na medida em que você é servo de Deus, você está na presença do Senhor, você busca o Senhor. Aqueles que vêm contra você, você tem que pensar, poxa, eu fiz um mal para essa pessoa. Se eu fiz um mal, peça perdão e indenize aquela pessoa pelo mal feito. Você tem essa obrigação. Agora, se você não fez o mal, se ele vem maldoso pelo mal que há nele, então presta atenção. É alguém que está vindo contra a vida de alguém que Deus ama. Que Deus ama. E nada mais natural do que pedir a proteção de Deus. A confusão na cabeça deles, de tal forma que eles parem de perseguir, parem a maldade, e se não pararem, então que Deus tome conta. Então, se você parar e pensar quais eram os justos motivos de uma oração como essa, que diz, sejam confundidos e consumidos uns que são adversários da minha alma. Se não forem, meus amados irmãos, de forma muito simples, aquele pedido de alguém que tem intimidade com Deus e que está dizendo, ó Senhor, estão arrebentando alguém que você ama. Então cuida disso, Senhor. Estão batendo em alguém que você ama. E o que é interessante é o seguinte. Muitos não veem aqui a progressão. Muitos veem aqui só a última parte, né? E não veem a questão sejam consumidos, sejam confundidos e consumidos, né? E isso aqui é uma expressão muito interessante e que designa exatamente aquilo que aconteceu quando Senaqueribe veio atacar Israel. Você se lembra disso? E é interessante que o inimigo do povo de Deus veio muito forte para arrebentar Israel. O que Deus fez? Deus simplesmente, com um único anjo, resolveu tudo, colocou uma confusão tremenda no meio daquele povo, e aquele povo acabou um arrebentando ao outro. Então, se você parar e pensar, não é um mal pedido pelo servo de Deus, mas é a proteção que o servo de Deus pede, a ponto de quê? A ponto de quem é maldoso e está atacando o servo de Deus, principalmente na idade mais avançada, ele se destruir pelo próprio mal que ele teve. Então veja que com Senaqueribe, aquele exército, um começou a destruir o outro de forma insana, né? Insana, está lá em Isaías 36, e aqui é o mesmo pedido de Davi. Davi faz esse mesmo pedido. É óbvio que o fenômeno e o fato do ataque da Assíria, que eu acabei de citar,
e historicamente bem depois. Mas Davi já tinha visto isso no arraial dos inimigos, sejam confundidos e destruam-se entre si, né? A, a confusão em razão de gente que, infelizmente, de forma maldosa, vem atacar o servo de Deus com o mal pelo simples mal. Pelo simples mal. Então o que Davi está pedindo? Davi está pedindo, olha, Senhor, transforme em vergonha tudo isso que querem contra mim e salva a minha vida e tem misericórdia. Agora, a época que Davi, que ele existia, irmãos, não era uma época como a nossa, do politicamente correto. Era uma época em que inimigo não se conversava e tentava fazer acordo, não. Inimigo era, eu vou partir para cima, eu vou matar e eu vou destruir. Por isso que o pedido do servo do Senhor não está incorreto, quando ele diz, olha, que eles se confundam, Senhor, e que sejam consumidos. E que sejam consumidos. E que fiquem em opróbrio, tá? E, olha, Senhor, confunde eles, faz com que eles próprios se enganem entre si, eles briguem entre si, eles se virem para lá e que eu seja protegido. Irmãos, simplesmente nada mais bonito que isso. Por quê? Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, tá? Eterna a sua misericórdia. Olha que interessante. Versículo de número 14. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Então, Davi aqui está falando de um fato muito bonito. Ele está dizendo exatamente o seguinte, olha, eu estou orando, eu sei que o Senhor vai agir e já começo a te adorar, já começo a te bendizer, já começo a louvar o teu nome, porque creio, Senhor, eu creio absolutamente em ti. A minha esperança está em ti. E aí no versículo 16 vem algo muito bonito, né? Ele diz assim, na verdade, versículo 15 e 16. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheço o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Só dela. Então veja que no coração do idoso Davi brota uma esperança muito bonita. A esperança de que Deus vai abençoá-lo, de que Deus não vai deixá-lo, de que Deus vai vir no tempo certo para socorrê-lo, e literalmente ele diz, olha, onde é que está depositada a minha esperança? A minha esperança está depositada em ti. É no teu poder, é no teu amor. Né? Ele diz de forma clara no versículo 16, sairei na força do Senhor Deus. Ou seja, eu não vou me sentar em desespero. Eu não vou me desanimar e entrar num abissal de pessimismo. Não, não, não. Eu vou sair, vou viver minha vida, vou dedicar-me ao meu trabalho, vou fazer minhas tarefas de rei, vou continuar avante aquilo que eu tenho que fazer, não vou fazer pelas minhas próprias forças, que eu não tenho mais força, mas pelas tuas forças, Senhor, é pela força do Senhor. Então Davi reconhece a sua insignificância e reconhece a força do Senhor e a força da providência da graça de Deus. Olha, irmãos, vamos ser francos. A gente tem que entender exatamente isso na vida, que não é só na velhice, não. Você que está me ouvindo e está se preparando para a velhice, você pode chegar na velhice como um velho resmungão, chato, enjoado, que reclama de tudo, que está tudo ruim, que pode chegar na tua velhice como esse velho resmungão, né? Agora, você pode também chegar na tua velhice como um velho esperançoso,
cheio da graça de Deus, como Davi está chegando aqui e simplesmente dizendo: olha, eu vou te louvar, eu vou engrandecer. É como está aqui no 16, a minha boca vai falar da tua justiça, da tua fidelidade, do teu amor. Cada palavra que eu for falar, eu vou falar de ti. Por quê? Porque eu ainda sou rei, o povo ainda está olhando para mim e o povo espera de mim uma posição. E a posição que eu vou dar ao povo é: até na minha velhice, eu confio em Deus. É aquela velha história. Puxa vida, o nosso rei está velhinho, tá? O nosso rei já está encurvado, tá? O nosso rei já não pode mais sair para as batalhas. Não, a gente tem que proteger. Mas o nosso rei, quando abre a boca, não reclama. O nosso rei, quando abre a boca, fala da glória de Deus. O nosso rei, quando abre a boca, é para bendizer o Senhor. O nosso rei, quando abre a boca, é para louvar o Senhor e dizer da fidelidade dele. Meu Deus! Então, isso é mais do que inspirador. Você entendeu o que Davi está gerando nas novas gerações, o que Davi está gerando nos seus liderados, o que Davi está gerando diante de todos, inclusive temor naqueles que queriam passar a perna nele, naqueles que queriam quebrar Davi, naqueles que queriam tomar-lhe as coisas. Sério. A, a, a coisa foi tão feia na vida de Davi que, se você parar e pensar, Absalão foi o primeiro a vir para cima, né? Aí depois que Absalão morre, aí você tem Davi bem velhinho e já na cama e tão avançado em idade que o seu filho Adonias, né, o primeiro filho, faz uma revolução, chama para perto de si todo mundo, inclusive o grande general Joabe, e se não é Davi, simplesmente dizendo: ó, pega Salomão e bota para reinar, porque eu determinei Salomão. Meu Deus do céu, talvez Adonias tivesse vindo e tivesse matado o pai. Gente, é sério, é sério. Então, quando você tem Davi dando as últimas ordens, o povo obedece, não é só porque é rei, não. O povo obedece por causa da intimidade que esse homem tinha com Deus. Por causa da intimidade que esse homem tinha com Deus. Davi não era qualquer um, não, meu amigo. Por causa da intimidade que esse homem tinha com Deus. Ah, pastor, mas Davi falhou tanto, sim, mas ele chegou na velhice, com vergonha na cara, servindo a Deus de todo o seu coração e tinha deixado para trás todos os seus erros. Davi, na velhice, não era mais aquele maldoso Davi da sua juventude. Quando eu falo maldoso, é no sentido de um homem que, em determinado momento da sua vida, inclinou seu coração para o mal. Inclinou seu coração para o mal. A vivência espiritual dele com Deus era tamanha, que o filho dele, Salomão, que se desvia completamente e entrega parte da sua vida para adorar outros deuses, Deus não divide o reino na mão de Salomão e ele diz: é por amor a Davi. É por amor a Davi. Seu neto, bisneto, trisneto, tetraneto, toda a descendência de Davi, que ficou lá embaixo, no sul, né, com parte do reino chamado Judá, tá? E mesmo os netos ruins, mesmo os descendentes maus, um Acaz da vida. Gente, um Acaz da vida, que homem ímpio, um Manassés da vida, que homem ímpio. Deus teve misericórdia desses homens por causa de Davi. Então Davi errou? Errou. Andou em maldade, mas se acertou diante de Deus. E no final da sua vida era um homem íntegro e justo. Olha, você que está me ouvindo, por Cristo, chegue no final da sua vida servindo a Deus, para não passar a vergonha que Salomão passou, para não passar a vergonha de alguns filhos de Davi que passaram. Meu Deus do céu. Vamos chegar ao final da vida com integridade, servindo a Deus. Então,
Na medida em que Davi está com uma vida limitada, está com os olhos limitados, está com os pés limitados, a força limitada, mas ele assim simplesmente diz, não vou parar de glorificar a Deus, não vou parar de servir a Deus, não vou parar de engrandecer o Senhor. Até os inimigos ficavam com medo dele, porque alguém que vive louvando a Deus na velhice desenvolve com Deus uma vida espiritual tão profunda que os outros ficam com medo de chegar perto e fazer o mal. Entendeu? E olha que Davi tinha muita gente querendo lhe fazer o mal. Irmãos, que salmo extraordinário. Aprenda com Davi nesses versículos. Sim, clame ao Senhor, peça que Ele venha, peça que Ele transforme os inimigos e o coração dos inimigos. Nós hoje temos que orar para que Deus salve os inimigos e tenha misericórdia deles, né? Jesus nos ensinou a oração mais profunda do que essa aqui de Davi, mas ao invés de sermos velhinhos rabugentos e velhinhos bem chatos, vamos ser daqueles velhos que glorificam a Deus, que falam da fidelidade do Senhor, que amam o Senhor de todo o coração e que, pelo nosso exemplo, inspirem as gerações futuras a glorificar a Deus. Você está aprendendo durante essa semana? Eu estou aprendendo muito, está sendo maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê discernimento para viver em todos os momentos da nossa vida. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, um grande beijo para você. Agradeço a Deus por essa oportunidade, a tua audiência, a minha pastora presidente, Loide Ramos, pela confiança ao ministério. Que Deus nos abençoe, vamos juntos, e amanhã a gente termina o Salmo 71. Que salmo lindo, não é? Um grande beijo, a paz do Senhor.